Bom dia, irmão. Bom dia. Salve a igreja com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. A leitura para a mensagem se encontra no livro de Jó. Jó, capítulo 1, versos de 1 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram ali 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 camelos, ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 juntas de jumentas. Era também muito numeroso pessoal ao seu serviço. De maneira que esse homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandava convidar as suas 3 irmãs, e comeram e beberam com eles. Decorrido o turno de um dia de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia os holocaustos, segundo o número de todos eles. Pois dizia: talvez tenha pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou ao Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observava o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura, Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste com sede na ele a sua casa e a todo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste e as seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em todo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Diz o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estende a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Bom dia, igreja. Bom dia. A graça e a paz do nosso Deus os estejam multiplicados. Amém. Texto maravilhoso, né? Texto bom para explorar, texto bom para falar sobre ele. E hoje, mais do que nunca, ele vai estar falando nos nossos corações. Versículo 6, você já parou para pensar nesse versículo 6? Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Será que Satanás nem queria ser filho de Deus? Com certeza, né? Ele odeia a família. Satanás odeia Jesus. Satanás, desde quando ele foi destituído da presença de Deus, ele era com certeza um diferente dos anjos, né, na época, que servia a Deus. Era com certeza uma criatura que Deus criou a serviço, mas ele foi destituído e foi, antes da fundação da terra, foi julgado por caos, né? Ele foi expulso, ele com seus conservos. E interessante que aqui ele se apresentava, né? Os filhos de Deus apresentavam, ele estava junto também. Dá a entender que Satanás tinha um desejo muito grande de ser família, né? Ser filho, né? Por isso que nós estudamos em Hebreus, capítulo 1, lá diz que quando o autor de Hebreus faz uma diferença
ali de anjos e Jesus, né? O autor fala que Jesus é chamado de filho. E os anjos, Deus não chama de filhos. Muito interessante pensar sobre isso. Sabe, irmãos, isso tudo nos mostra o valor de uma família. A família foi constituída por Deus, na mente de Deus. Não foi um acaso, assim. Essa congregação aqui, ela é há quase 40 anos de existência aqui. É uma igreja que sempre perseverou e foi a base dessa congregação, que é a família. Pode parar para pensar assim, famílias, são constituídas de famílias. E o alvo de Satanás, realmente, ele sabe, porque uma sociedade forte é formada com o quê? Com famílias sólidas, né? Então ele tenta destruir a família. Nós sabemos como que ele quer, mas a gente sabe que existe dentro desse contexto aqui, que foi lido pelo nosso irmão Zé, que existe uma proteção aqui da família de Deus, inserida aqui. Sei que Satanás reclama com Deus. O que Deus reclama? Mas você cerca ele com tudo. Aí fala segue, né? Você vê que essa congregação aqui, ela no tempo passado, ladrão entrava aqui praticamente toda semana. O filho, ele não estava sabendo mais o que fazia para poder deixar que o ladrão entrasse aqui. Fica aquela cercatina lá, aquela cerca lá, parecia que tem guerra, né? Porque nós tivemos que fazer isso para o ladrão não sair pulando ali. Já chegamos aqui de manhã com o ladrão arrancando os fios aqui, da manhã. Um dia um caldeirão, tudo embolado aqui, cortou todos os motores da geladeira. Nós tínhamos 3 geladeiras aqui, umas 2 funcionando. Ele tirou o motor. Então assim, nós colocamos aquele para cercar, para não entrar aqui. Você vê que o metrô de Belo Horizonte, não sei se vocês observaram, ao longo de um lado do outro, sim, do trilho, eles fizeram uma planta lá, colocaram uma árvore que tem espinho, para as pessoas não pularem, para não entrar lá no metrô e roubar fiação, roubar as coisas lá. Né? Então, assim, essa sede que fala aqui, né, o que o Satanás reclamou de Deus, o Senhor cerca ele com sede. É uma cerca viva. Né? O Senhor cerca a família. O Senhor cercava a família de Jó. Cercava não, né? Assim, naquele tempo, cercava, né? Hoje, nós vamos sair daqui com essa concepção, com essa confirmação que Deus, Ele protege as famílias. Deus protege a nossa família. Nós temos que ter certeza disso, essa convicção que Deus continua cercando a todos nós. E aqui, então, o Satanás reclama. Aí Deus falou com ele assim, então tá, tudo bem. Pode... A cerca está aberta, então você pode entrar lá. O que ele fez? Então, a primeira coisa que ele fez, ele tirou a família. O texto aqui está dizendo que não. Primeira coisa que Satanás mexeu aqui na família foi o quê? Foi os bens. Foi? Ele era o homem mais rico. Você vê o tanto de coisa que ele tinha, né? Ele tinha muitos bois, ele tinha aquilo, né? Ovelhas. Ele tinha realmente muita coisa. Tem um porquê. Jó, no início, quando fala aqui, o que ele fala? Que era um homem o quê? Íntegro. Um homem temente a Deus. Ele fazia tudo para sua família. Até no futuro, se os seus filhos viessem a pecar, ele já estava fazendo o sacrifício antes. Se porventura eles vierem pecar. Então, Jó era muito cuidadoso com a sua família. Então, o que ele tira primeiro? Vem tirar a família dele, os 10 filhos, 7 homens, 3 mulheres.
Ele tirou o gato, tirou o ganha-pão dele. Por quê? Tem um porquê. Porque Jó queria agradar a Deus. E ele ofertava a Deus daquilo que ele tinha. Se Satanás tirou aquilo, Jó iria fazer o quê? Não ia mais ofertar a Deus. Ele ia desagradar a Deus. Então, ele tira primeiro. E depois o que mais? Ele mexe com a família dele. Vai lá, tira os seus 10 filhos. Né? É muito forte, né? Não vai entrar nesse detalhe. Mas perder um filho, a gente sabe o que é um filho. Perder 10. Então Satanás vai mexendo com a estrutura da família. Tira o sustento, tira os seus filhos. E depois faz outra coisa. O que ele faz? Ele tira a saúde dele. O que é o bem maior de uma família, né? O que é uma coisa boa nossa? Saúde, viver com saúde. Sem saúde não somos nada. Então ele mexe na saúde da família, saúde, no sustentador da família, que é o pai, né? Põe ele, que doença pegou bom. Pior da época que não tinha cura. Uma lepra que raspava, né? Ficava lá até. É muito, muito forte, né? O que o Satanás fez. Mas uma coisa, Deus também, uma coisa que fica dentro desse contexto aqui, de família, da família de Jó, uma coisa interessante que você tem que pensar também, uma coisa que nós podemos ponderar. Eu já falei isso para a igreja aqui, mas é sempre bom voltar. Por que então, irmãos, por que Satanás não toca na mulher de Jó? Ué, por que ele não tocou? Por que ele não mexeu com aquela mulher? Por que ele não tirou a vida daquela mulher? Por que ele não colocou a doença naquela mulher? Porque os dois são uma só carne. Quando Deus colocou, que falou, mexe em tudo, de menos, não toca nele. Pode tirar as coisas tudo. Ele tirou tudo, colocou, né, mas a mulher não tocou, porque a mulher, os dois são uma só carne, então não pode tocar na mulher. Ela foi beneficiada por quê? O valor, irmãos, família, o valor que Deus colocou, os dois são uma só carne, filhos são a herança de uma família. Mateus, Carol, ainda estão esperando o neném, estão vendo, né? Vamos ver que maravilha que é isso. Então, irmãos, aqui, depois o que acontece? Aí ele toca, Deus permitiu, ele continua reclamando. Vocês vão parar para pensar que depois de tudo isso, o Satanás reclama de novo, fala, mas o Senhor protege, o Senhor continua protegendo ele de tudo, o Senhor continua protegendo, e mesmo deixando, o Senhor continua protegendo ele, e fala assim, então tá, de menos tira a vida dele, aí toca dele. Mas isso tudo, irmãos, tudo é só para nós vermos quanto que o nosso opositor, o quanto ele detesta Jesus, mas Jesus já triunfou ele na cruz, nós sabemos disso. Satanás já limitou Satanás, Jesus já limitou Satanás lá na cruz, Colossenses 2, 14 a 15. Quando Jesus morreu na cruz, Jesus triunfou, né? Jesus limitou a Satanás. Mas mesmo assim, limitou, mas ele continua sendo o quê? Ele continua usando as pessoas, porque ele inovou. Ele inovou. Hoje, ele vai minando a igreja aos pouquinhos, vai entrando dissimuladamente. A gente fala assim, não tem nada a ver, não. Ele já vai entrando assim mesmo, em nossas vidas. Ele vai destruindo as famílias hoje, destruindo os valores, destruindo a nossa vida espiritual dessa jeito. Ele inovou. Então, ele é de forma sorrateira mesmo. É devagarzinho que ele vai entrando. É um pouquinho ali, você vai deixando entrar, você vai fazendo, continuando o pecado, continuando fazendo as coisas. E ali ele vai destruindo, né? Você sabe que Deus limitou, e tanto que nós sabemos lá que o que o Pedro fala, né? O Pedro fala que o diabo está ao nosso redor. Ou seja, então ele está amarrado, conforme nós vamos ver isso e vemos isso em Colossenses, né? Mas se você entrar no raio de ação dele, então o que nós precisamos fazer? Sabendo que ele foi limitado, né? Então nós não podemos mais
entrar no raio de ação de Satanás. A família, ela continua sendo protegida por Deus. É isso que nós precisamos entender. Apesar de Satanás ter se especializado, hoje ele ataca de forma diferente, né? Satanás fez tudo isso lá que nós vimos aqui em Jó, mas hoje ele quer destruir as famílias de forma diferente, bem sorrateiro, né? Através do celular, bem devagarzinho, através das coisas inseridas na sociedade, e aí as coisas vão ser assim. Então, mas o que nós podemos ter a certeza e a convicção que Deus limitou a ação de Satanás, ele se especializou, mas a família continua sendo protegida por Deus. Deus, ele realmente blindou a família. Deus tem a família, as nossas famílias são protegidas, guardadas, tanto que o próprio Pedro coloca que o diabo anda ao nosso redor, porque ao redor está Deus. Deus continua o mesmo cercando e blindando a família. Então nós, como propriedade, nós vemos a convicção disso, nós vamos ter agora, daqui para frente. Quando Jesus, ele ora pela igreja, pela família. Jesus, então, ele, não só Jesus, mas vemos também que o próprio Pedro coloca, de forma bem forte, né? Antes de nós irmos para a oração, vamos primeiro para a oração de Jesus, depois eu fecho com a questão do que o Pedro fala, dessa blindagem, dessa proteção que nós temos ainda nos dias de hoje, né? A família tem a proteção de Deus, assim como protegeu a família de Jó. Gostaria que você abrisse comigo em João capítulo 17. No verso 12, aqui diz assim, Jesus estava fazendo uma oração aqui futurística. Jesus estava, antes dele partir, estava para partir, estava aqui na terra ainda, então ele fez uma oração pela igreja. Fez uma oração para cada um de nós. No verso 12, presta atenção como que ele coloca a família aqui. Quando eu estava com eles, Jesus está falando que vai guardar os seus 12, exceto Judas. Mas olha aqui. Quando eu estava com eles, guardávamos do teu nome que me deste, e protegi-os. E nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Jesus protegeu os apóstolos todo o tempo. Lembra aquele ponto lá que Satanás reclamou de Pedro? E ele falou assim, Satanás pediu para te peneirar, Pedro, mas eu orei a Deus por você. Veja, Jesus protegeu o tempo todo. Veja aquele momento lá que falou assim, o seu mestre não paga imposto? Ele falou assim, não, ele é o dono do mundo. Jesus é o criador do mundo, ele tem que pagar imposto. Não, Pedro falou assim, aí Jesus falou assim, não, vamos pagar sim, nós pagamos sim. Vamos lá, vai lá, pega o peixe, pega um anzol, pega o peixe lá, e dentro do peixe tem uma moeda lá, de um estátua, equivalente a 2 denários, e paga o meu e o seu imposto. Então, sabe, Jesus protegeu todo o tempo. Né? E aqui ele continua falando, verso 13, mas agora vou para junto de ti. Veja bem, Jesus então estava protegendo e falou que agora estava indo para Deus, né? Mas agora vou para junto de ti, e isso falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmo. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Jesus então continua pedindo a Deus para que pudesse, mesmo ele indo, que Deus pudesse guardar a todos eles do mal. Jesus morre e sobe, mas Deus continua, do Espírito Santo, o Consolador, continua então protegendo os seus 12 apóstolos, os seus 11, né? Versículo 16. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, santificação é o quê? Proteção. Santifica-os na verdade. O que é santificação? O que é a nossa santificação? É fugir de ser santo, ser separado. Então, se nós separamos, nós temos a proteção de Deus quando nós
como Hebreus fala, né? Sem a santificação nós não veremos a Deus. Então a gente tem que buscar a santificação. Verso 18. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Então, o desejo de Jesus era que os seus apóstolos, o ensino para a igreja, o ensino para a família, que a igreja pudesse buscar essas, ser separados, ser diferentes. Verso 20. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio de sua palavra. Então ele está orando por mim, já orou por mim e por você. Eu vou lá no passado por mim e por você. Veja bem, né? Ele fala assim, presta atenção, não, verso 20, não vos rogo somente por estes. Veja bem que Jesus orou por você e por mim. Veja bem, não vos rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim. Nós não viemos a crer nele, então ele está orando por nós, orou por nós. Por intermédio de sua palavra, o poder da palavra que nos transformou, o poder da palavra que nos chamou para ser uma família só, um só corpo. Né? Efésios capítulo 4, de 1 a 6. Né? Então, o poder da palavra chamando para que nós possamos ser, porque um só corpo. Né? Verso 21. A fim de que todos sejam um, aqui está falando de unidade, né? Jesus orou para a unidade da igreja. E uma das coisas também que favorece a igreja, que fortalece a igreja, é a família unida, né? A fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim, eu em ti. Também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, irmãos, entende? Vocês entendem que Deus, então, continua protegendo? Porque Jesus orou por nós. Jesus orou para que nós pudéssemos ser blindados por Ele, pelo poder. Limitou a ação de Satanás. Já nos deu vitória através de Jesus. E continua nos protegendo. Aí a gente vê no nosso meio, algumas famílias perdendo seus filhos. Algumas famílias perdendo seu cônjuge. Onde está o erro? Quem errou? Foi Deus? Deus orou, Deus blindou a família, Deus protegeu a família, Deus cercou a família, continua cercando, mas é por causa do livre-arbítrio, irmão. É questão de escolha. Às vezes o pai ou a mãe falhou na criação, falhou no ensino. Né? Deuteronômio no capítulo 6, lá, né? Não ensinou ao deitar, ao levantar. Trouxe para a igreja, acreditou que a igreja na escola dominical que ia ensinar. Colocou o babá para ensinar cuidar dos filhos. Deixou os filhos fazerem coisas que não vigiou. E assim por diante. Também faz parte do processo de Satanás, que ele, de certa forma, destruiu a família, está destruindo a família. Né? Então, mas ele continua cercando e tem o poder. Deus deu poder para a igreja. Se os seus filhos estão fora, ou sua esposa, Deus pode restaurar. Ele tem o poder para isso. Mas isso não quer dizer que se você perdeu o seu cônjuge, perdeu sua família, seu filho, isso quer dizer que sua família não era protegida. Não quer dizer não, quer dizer que houve falha, de uma certa forma, e Satanás, com certeza, com sua artimanha, ele conseguiu destruir a sua família. Mas nós podemos pedir a Deus, e Deus tem o poder para trazer eles de volta, né? Se você perdeu seu cônjuge, se você perdeu sua família, seus filhos, Deus pode restaurá-los. Deus tem o poder para trazer eles de volta. Porque Deus quer que a família seja salva. Toda a sua família. É o desejo de Deus que todos nós sejamos salvos. O desejo de Deus está, como eu citei, abra sua Bíblia em Efésios capítulo 4. O texto aqui de Efésios é muito lindo sobre essa questão da família, né?
E é sempre bom nós pensarmos e nós termos essa forma que o Paulo trouxe aqui para que possamos ter essa unidade, né? Porque você e sua família podem ser restaurada, mas se você ainda tem a sua família firme no Senhor, para que ela seja aperfeiçoada também. No verso 12 de Efésios, capítulo 4, diz assim: com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que cheguemos à unidade de fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro, e levados ao redor de todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, é Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então ele está falando aqui também, essa estrutura de família é para cada um de nós exercermos dentro da nossa casa. Com vistas ao aperfeiçoamento de quem? Da igreja, do corpo de Cristo. 1 Pedro capítulo 2, 1 Pedro capítulo 2, não somente Paulo, mas também Jesus instruindo os seus 12, com certeza, né? Todos eles que escreveram as suas epístolas, falou do poder que existe, né? Dessa exclusividade que é a família. 1 Pedro 2,9 fala assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, de propriedade exclusiva de Deus, a fim de programar as virtudes que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Veja bem, a família de Deus, ela é exclusiva. Está falando aqui, né? Propriedade exclusiva de Deus. Então por que ele coloca cerca? Por que você coloca uma cerca ali? Enquanto nós não colocamos uma cerca aqui, nós não colocamos uma enilha aqui, o cara não parou de entrar aqui. Por que você coloca um muro? E depois do muro ainda coloca a cerca lá em cima, eletrificada, para ninguém entrar na sua propriedade. Por isso que Deus, ele cerca a família. Porque a família é o quê? Exclusiva de Deus. Somos propriedade exclusiva. Ou seja, ninguém pode. Satanás arma ciladas e mina a família, vai minando. Mas se a família continuar firme e fiel, se você tiver feito a base, né? A pedra que ela não pode ser mexida, que é Jesus, a pedra angular, em cima da pedra, a base que são os profetas e os apóstolos ali, e em cima você construiu sobre aquele ali, não vai ser. A família não, se continuar firme e fiel, ela não vai ser. Satanás não pode. Nós podemos falhar, mas Deus tem o poder para reestruturar a sua família. 1 Pedro capítulo 5, verso 8, para a gente ter essa certeza que somos cercados por Deus, né? Esse texto traz essa convicção. 1 Pedro 5, 8, sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Então, Satanás, ele anda ao derredor, porque é redor a Deus. E se você sair da cerca, da proteção de Deus, ele vai te devorar. É o que tem acontecido com muitas famílias. Os filhos sempre vão além. Às vezes a esposa também vai além, às vezes o esposo vai além. O que acontece? Foi além da cerca, foi além da proteção de Deus. E aí, se perdeu. Mas Deus tem o poder para reestruturar a todos esses que perderam. Sempre ter essa certeza. E finalizando então, para a gente
ir para casa com toda essa convicção, né? Deus vai realmente continuar sendo fiel, e nós é que temos que ficar tendo essa certeza de tudo isso. 1 João, né, foi um texto, a abertura, pelo Washington aqui, né? Primeira epístola de 1 João, capítulo 1, verso 7. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todos os pecados. Bem, além de Jesus, Ele já fez o sacrifício. Jesus já nos cerca, né? Jesus não deu esse poder. A igreja tem esse poder, né? Através da comunhão e através dessa luz que Jesus trouxe para nós. E fechando então Hebreus capítulo 9, é um texto que a gente tem que guardar no nosso coração. Hebreus 9, verso 14, diz assim: muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Então é o que Deus deseja, né? Que Jesus, como lá no passado prefigurava o que protegia, né? Quando o anjo da morte chegou lá no passado, lá, o que tinha que ser feito para proteger, para que o anjo não entrasse naquela casa? Cada verga de cada porta passasse o sangue do animal. Isso estava mostrando o quê? Que no futuro, o sangue de Cristo é que iria nos proteger. Então, o sangue de Jesus naquela cruz é a nossa proteção, é a proteção da nossa família. Que nós possamos continuar firmes, fiéis e convictos de que já fomos comprados, foi pago por nós, por nós, que Deus continua então nos protegendo através do poder do Espírito Santo que foi ensinado hoje na escola dominical. Deus nos abençoe, porque hoje nós somos sobre o poder do Espírito Santo. Em nome de Jesus, nós podemos proclamar aqui, né, nesse dia aqui, que nós somos totalmente protegidos pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. Deus nos abençoe.